Olá a todos, sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. Esta semana o Carlos Gaspar traz-nos o E de Estratégia, por causa da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América. O Alberto Cunha traz-nos o F de Futuro da Europa, para nos falar da Europa no contexto atual. E o Bernardo Valente traz-nos o S de Sudeste Asiático, para nos falar do conflito entre o Camboja e a Tailândia. Sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um podcast sobre o planeta, o globo e os seus redondos vocábulos, com Bernardo Valente, Alberto Cunha e Bruno Mourão. Bem-vindos mais uma vez ao ABC do Mundo. Hoje temos um convidado especial aqui no nosso podcast, Carlos Obrigado. Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, reconhecido autor também. E o Carlos Gaspar traz-nos hoje o primeiro tema do ABC do Mundo. A letra é E de Estratégia, porque vamos falar da NSS, da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América. Parabéns pelo vosso podcast, obrigado pelo convite. O tema pode parecer um pouco exótico, as pessoas não sabem nem têm que saber o que é a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. É o principal documento de estratégia que o Presidente dos Estados Unidos é obrigado a apresentar ao Congresso durante o primeiro ano do seu mandato. E todos os presidentes fazem isso. É um documento presidencial introduzido e assinado pelo presidente dos Estados Unidos. No caso do presidente Donald Trump, é o segundo, ele apresentou um em 2017, tem um novo agora em 2026. É um documento que serve de orientação, que define as grandes orientações internacionais dos Estados Unidos e que serve, sobretudo, para orientar os principais dirigentes do sistema de segurança nacional norte-americano, desde a diplomacia à defesa, à segurança interna, aos serviços de informação. E, portanto, em princípio, deve ser um documento com linhas claras, coerentes e bem definidas. E costuma ser. E o primeiro documento de estratégia nacional do presidente Trump, em 2017, era bastante claro e bem definido. Tinha prioridades estratégicas, definia a China e a Rússia como as principais ameaças à segurança dos Estados Unidos, definia já o Indo-Pacífico como o centro de gravidade da política internacional e a principal prioridade da estratégia internacional dos Estados Unidos e por aí fora, como aliás é típico destes documentos. Este é um documento em que prevalece uma certa opacidade que resulta do facto de não ser um documento coerente. Parece que não teve um redator final. E, portanto, é uma colagem, uma justa posição de várias posições, de várias posições políticas, das várias facções que se integram neste movimento à volta do presidente Trump, Make America Great Again, e também reproduzindo certas tensões burocráticas importantes entre o Departamento da Defesa, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Estado, que são, aliás, típicas, mas falta uma redação final para lhe dar unidade, de certa maneira, para ele poder servir o seu propósito, que é, não é, dar uma orientação a milhares, a dezenas de milhares de agentes relevantes do sistema de segurança nacional dos Estados Unidos. Este documento é menos claro e mais opaco, provavelmente porque aquilo a que tem que responder é verdadeiramente uma situação nova. E há três mudanças que estão a jusante da redação deste documento. A primeira é o fim da unipolaridade. Os Estados Unidos reconhecem que
esse período terminou e reconhecem também, em termos muito precisos, que os Estados Unidos desistiram de querer ser a potência hegemónica garante da ordem internacional. E nós podemos acrescentar que a ordem liberal internacional não pode existir se os Estados Unidos não forem uma potência hegemónica e, sobretudo, se não tiverem vontade de ser uma potência hegemónica e de fazer os sacrifícios necessários para garantir a estabilidade internacional. Também há, paralelamente, uma ressurgência das potências revisionistas autocráticas, a China, a Rússia e o Irão, e uma inversão da vaga de democratização que marcou o fim da Guerra Fria e os anos a seguir ao fim da Guerra Fria. Que começou em Portugal, aliás, a terceira vaga, 74. Segundo Samuel Huntington, não sabia explicar porquê. Nós também não. Mas há uma inversão dessa vaga. Há, de novo, mais regimes autoritários do que regimes democráticos, mesmo contando com as democracias liberais, e há um bom argumento a favor de descrever a evolução do próprio regime político nos Estados Unidos no sentido de uma democracia iliberal. Pelo menos se aceitarmos que este movimento nacionalista reacionário se vai consolidar no poder. Dentro deste quadro, os Estados Unidos têm de inventar, têm que reconstituir a sua estratégia internacional. E isso não é fácil porque os Estados Unidos definiram de uma forma muito estável a sua estratégia internacional desde há mais de 100 anos, à volta de um consenso bipartidário, à volta de um conceito de internacionalismo liberal, desapareceu. Os nacionalistas, reacionários ou conservadores, desistiram dessa visão internacionalista liberal. Portanto, não há um consenso interno nas elites americanas sobre como é que se produz, em que termos é que os Estados Unidos olham para a política internacional. Os Estados Unidos desistiram da ordem multilateral e a ordem multilateral está presente nas suas estratégias desde que o presidente Wilson mandou criar a Sociedade das Nações em 1919 e há também uma ambiguidade à volta daquilo que foi sempre o centro da estratégia internacional dos Estados Unidos, impedir que uma potência hegemónica dominasse o espaço euro-asiático. O documento aí vai, como em muitas outras questões, vai em dois sentidos opostos. Por um lado, tem uma forma em que diz que os Estados Unidos se opõem a que as potências hegemónicas dominem espaços regionais, e nesse sentido nós podemos sublinhar que há aqui uma linha de continuidade, mas não refere nem a China nem a Rússia, candidatos naturais a dominar o espaço euroasiático, ou o espaço europeu, ou o espaço asiático, mas depois, logo a seguir, diz que na política internacional as grandes potências definem a balança das duas uma, não é? Ou há o reconhecimento de uma oligarquia, o que significa que a Rússia, a China, a Índia dominam os seus espaços regionais, ou as suas esferas de influência. De influência. Eu prefiro espaços regionais, tem uma conotação mais schmittiana, e eu acho o Schmitt, aliás, não é? Também está ligado àqueles complexos de segurança regionais da Escola de Copenhaga. De uma forma mais elegante e mais teórica. A fórmula do Carl Schmitt ainda não foi reabilitada, mas está presente, intelectualmente está presente nesta concepção, mais julgo eu, do que a concepção europeia clássica das esferas de influência. Portanto, das duas uma.
ou os Estados Unidos estão preparados para agir contra a hegemonia das grandes potências nos seus espaços regionais, ou reconhecem que as coisas são como são. E, portanto, há aqui uma atenção. Também há uma alteração interessante na definição de quais são as prioridades regionais. E pela primeira vez há um conceito estratégico, uma estratégia de segurança nacional que define o hemisfério ocidental como a região prioritária para os Estados Unidos. Isto é, de certa maneira, voltar a 1914, ao período em que os Estados Unidos eram uma potência regional e não eram uma potência global. Embora logo a seguir o documento defina os Estados Unidos como uma potência global, uma vez que também tem interesses na Ásia, interesses na Europa, interesses no Médio Oriente. Mas há esta definição que é reforçada por uma forma um pouco pretensiosa, a definição de um corolário Trump à doutrina Monroe. O último corolário é de 1904, do presidente Theodore Roosevelt. Ele tem falado, aliás, ele tem falado no McKinley e no Theodore Roosevelt. E no Jackson também. Todas as referências do presidente Trump são antes de 1914. Isso não é irrelevante. Há um retraimento estratégico dos Estados Unidos e nós não sabemos até que ponto é que ele vai. E há aqui uma tensão entre retraimento estratégico, hegemonia regional no hemisfério ocidental ou defesa dos interesses dos Estados Unidos à escala global. E os Estados Unidos são a principal potência económica, tecnológica, militar à escala global, têm bases militares no mundo inteiro. As suas empresas estão presentes em todas as economias do planeta. Está aqui uma tensão real. É uma tensão real. Isto representa um debate real, não é apenas um desvario de alguém que está excitado com o facto de ser presidente dos Estados Unidos. Eu ia aproveitar, professor, para perguntar também aqui ao Alberto, exatamente, o professor identificou muitas contradições no documento, uma ideia que muda completamente aquilo que era normal na estratégia de segurança dos Estados Unidos e que torna isto quase um manifesto político do trumpismo e da visão excepcionalista americana, que é ao mesmo tempo alterada face às últimas décadas, mas também vai lembrar coisas muito mais antigas do que o excepcionalismo americano no pós-guerras mundiais. Sim, sim. Estrategicamente, de facto, o documento é melhor a dizer aquilo que os Estados Unidos não vão fazer do que aquilo que vão fazer. Mas ideologicamente, há pelo menos, no meio destas tensões que foram aqui mencionadas e bem, há duas linhas ideológicas que aparecem. Bem, a linha nacionalista e até soberanista é clara. Eu diria que é bem provável que o Stephen Miller, que é conhecido por, que é um dos principais, digamos, ideólogos, vamos chamar-lhe assim, do movimento MAGA, que tenha tido as mãos nessa parte do documento. Não é consistente, como o professor Carlos diz, mas está lá sempre. Por exemplo, os Estados Unidos, a certa altura, eles dizem que eles defendem a soberania, que o Estado-nação continua a ser e deve continuar a ser a base fundamental da soberania e, portanto, até depois critica as instituições internacionais. E também há uma segunda linha, que é uma linha mercantilista. E a linha do mercantilismo, aliás, aparece no capítulo da Ásia, quando eles falam da Ásia. Eles falam muito na questão do mercantilismo. Diz que, por exemplo, os Estados Unidos têm que fazer ver a todos os seus parceiros, e no meio, nomeadamente, países europeus, que o atual, estou a parafrasear, a atual situação do déficit comercial é insustentável e que os Estados Unidos não vão aceitar essa situação. E, portanto, este nacionalismo e este mercantilismo são correntes ideológicas que estão por todo o documento. E só para terminar este primeiro ponto, eu vou fazer três, depois vamos ouvir o Bernardo, não é? Este é um dos documentos estratégicos mais ideológicos que eu já vi, na verdade. A primeira parte do documento, na verdade, não tem muita estratégia. As primeiras 8 páginas são ideologia. Ideologia um manifesto. E o capítulo europeu, sobretudo, pronto, é fortemente ideológico, mas já lá vamos. Já lá vamos. O meu segundo ponto era naturalmente o capítulo europeu. Bem, o capítulo europeu é algo inacreditável. Acho que é justo dizer. É uma crítica feroz ao que se está a passar no continente europeu. Aliás, até apela à resistência contra
opções tanto da altura no âmbito da migração, mas do âmbito da questão da defesa, da economia, que já ouvimos. A certa altura, a parte do documento europeu até diz que, mais uma vez estou a tentar parafrasear, existe a possibilidade daqui a 20 anos a maior parte dos membros da NATO terem uma maioria não europeia e, portanto, não sabemos o que é que isso vai Começar pelos significar Estados Unidos. para a sua adesão à aliança. Isto está escrito no começar capítulo da pelos Europa. Estados Começar Unidos. pelos Estados Unidos, é verdade. O documento é em espelho. Eu acho que o documento, o redator do documento não gosta na Europa é o mesmo que não gosta nos Estados Unidos. Ou os redatores, porque houve ali várias. Foi um russo que escreveu, não foi? Aquele capítulo deve ter uma mão única, tenho a impressão. Pronto, eu diria Stephen Miller, alguém desse género. O terceiro ponto que eu queria fazer, expandir aqui um bocado esta ideia de aquilo que não é dito sobre as grandes potências. Na verdade, não se percebe bem qual é a estratégia dos Estados Unidos. Eu, pelo menos, não consegui perceber. Esta é a parte boa. Fala-se, por exemplo, aqui sintetizar. O corolário do Trump, naturalmente ele tinha que renomear a doutrina de Monroe com o seu próprio nome. E eu devo dizer que não é particularmente surpreendente esta parte, porque esta ideia de que os Estados Unidos têm que dominar o seu background e não se meterem em aventuras, isto é algo que nós ouvimos, vamos ser sinceros, desde pelo menos a presidência Obama, dita de outra forma, mas já ouvimos desde a presidência Obama. E, portanto, não é assim tão surpreendente. A parte da Europa já falámos. O Médio Oriente é um retraimento quase total. Aliás, eles não falam de estratégia de Médio Oriente, falam muito pouco e, portanto, a ideia que fica, e estamos aqui, estou a especular, é que os Estados Unidos estarão dispostos a aceitar que outras potências preencham o vazio que vai ficar no Médio Oriente ou simplesmente deixar o Médio Oriente entregue a si próprio, Às potências excluindo a regionais. parte às potências regionais São e todos aliados dos Estados Unidos. que são todos aliados dos Estados Unidos, por enquanto, menos o Irão, naturalmente. O Irão foi derrotado. Bem, mas continua lá. Mas é verdade. Foi derrotado. Aliás, o documento também fala em 8 conflitos que foram resolvidos. Um deles não foi resolvido. Totalmente vamos falar dele. Vamos falar no sobre final, isso hoje. mas um deles é Israel e o Irão. E só esta parte digamos, da falta de estratégia. De facto, eles continuam a falar na Ásia, e com isto concluo, como o principal continente. E parece lá que E repetem a forma do Indo-Pacífico. do Indo-Pacífico, Falam do Quad. exatamente, que é preciso convencer a Índia a continuar no âmbito A do Índia Quad. é um parceiro ao mesmo título que o Japão, quase, do documento. E, aliás, é mais uma vez uma aproximação que Trump tem feito a Modi, que já vem de algum tempo. Não é nada a mencionar sobre Taiwan. Eu, pelo menos, não notei nada. Tem uma fórmula sobre a manutenção do status quo nos estreitos Pronto, de, então de Taiwan, que é a fórmula mínima. Mas não asseguram a defesa, é isso. Por exemplo, Nenhuma estratégia assegura Hum, a ambiguidade estratégica é desde sempre. muito bem. Mas esta é a fórmula mínima, não é? Manter, não é? A fórmula é os Estados Unidos são contra uma alteração unilateral do status quo nos estreitos de Taiwan. Exatamente. Fica a interpretação. Fica a impressão. Último ponto, e com isto concluo. A parte da África, que é muito pequena, é a última parte regional, diz que os Estados Unidos vão substituir uma lógica de ajuda ao desenvolvimento para lógicas de parcerias de comércio. Eu queria apenas citar uma expressão que eu ouvi de um académico sul-africano este ano, que de certa forma virá ao encontro daquilo que parece que os Estados Unidos querem, que para ele e para muitos académicos africanos, o Trump é o presidente americano mais honesto com que eles têm lidado. Porquê? Porque da perspectiva deles, todos os presidentes americanos, o interesse que têm é nos recursos naturais. E este é o primeiro presidente a dizê-lo abertamente. E não, digamos, cobrir esta conversa com os direitos humanos e a promoção da democracia. E, portanto, é nisto que estamos. Não há estratégia, mas há ideologia e há muitas lições a retirar, nomeadamente por parte da Europa. E Bernardo, será que devíamos mudar o nome do documento, talvez de estratégia para manifesto ou para carta de intenções? Manifesta ideológico? muito uma reconfiguração do espaço internacional, sem dúvida. Parece-me que há aqui 3 pontos essenciais que ainda não foram debatidos e gostava também de trazer aqui à discussão e ouvir-vos sobre isto.
O primeiro é esta questão de o documento prender-se muito também com uma sobrevivência interna de Donald Trump. Portanto, Donald Trump tem alguma resistência dos democratas, naturalmente, mas mesmo do próprio movimento MAGA, relativamente àquilo que tem sido a sua atuação como polícia do mundo ou pacificador do mundo. Parece-me que aqui o que Donald Trump vem dizer, ou os ideólogos que escreveram o tal manifesto, como se queira chamar, parece-me que aqui a ideia subjacente é exatamente esta, que é nós agora já não nos preocupamos com a paz no mundo, nós já não nos vamos preocupar com as guerras dos outros, nós queremos é resolver aquilo que é a inflação galopante interna, bom, todos os tópicos que neste momento têm sido foco de instabilidade, e tivemos esta noite um discurso de Donald Trump sobre isso. Depois, por outro lado, parece-me que esta falta de organização ou de unanimidade dentro do documento, parece uma manta de retalhos, prende-se também muito com uma reconfiguração diplomática dos Estados Unidos nesta última administração Trump. O que temos agora é uma diplomacia extremamente personalizada ou personalizável. Portanto, temos Kushner por um lado, Witkoff pelo outro, Marco Rubio pelo outro, e percebemos que Distintos especialistas de relações internacionais. e especialistas em simultâneo do Médio Oriente, da Ucrânia, da Venezuela, não é? Portanto, são especialistas de tudo, são tudólogos. E isto parece-me que é especialmente pernicioso para os Estados Unidos e para a diplomacia americana, porque depois fica muito dependente, lá está, da opinião destes especialistas, que na verdade, o Witkoff, por exemplo, vem do setor imobiliário, portanto estamos a falar de pessoas sem capacidade, ou sem experiência, capacidade podem ter, mas sem experiência política, e isso depois reflete-se neste documento. Vejamos, o Witkoff e Kushner inicialmente criaram aquela comissão para a paz em Gaza, inicialmente foi falado que seriam eles os especialistas para Gaza. A verdade é que surge o plano de paz, os 28 pontos iniciais da Ucrânia, e eles são então mobilizados para a questão ucraniana. Marco Rubio é ainda mais gravoso, diria eu, a situação de Marco Rubio, porque era a voz mais moderada que parecia, dentro da paz da Ucrânia, percebia melhor a perspectiva europeia. E de repente, com esta questão da Venezuela, e por ele, claro, chamar ali, falar para um eleitorado muito querido, vive ali na Flórida, É o eleitorado dele, não é? de latinos, claro, e há também uma ambição política de Marco Rubio, ele é alocado então à Venezuela e de repente desaparece também da Ucrânia, e tudo isto cria uma confusão na diplomacia americana, que às vezes os europeus também acompanham essa confusão na diplomacia, porque temos alguma dificuldade em perceber quem é que nos representa também dentro da União Europeia, e daí dificultarem também, creio eu, o processo de paz através dessa multiplicação de personalidades. E depois, parece-me, o Carlos tocava na questão do multilateralismo, e parece-me que isso é fundamental naquilo que será também os precedentes do direito internacional, seja relativamente à agressão russa, seja relativamente a Gaza, que é os Estados Unidos, ao esvaziarem-se dessa responsabilidade de serem os líderes do mundo multilateral, estão a abrir um espaço para a China. China que estabelece parcerias com a ASEAN, China que vai penetrando cada vez mais no espaço asiático, e começa, a nível económico e tecnológico, a estabelecer também parcerias com o mundo ocidental, naturalmente, porque sabemos que as cadeias de produção, principalmente as cadeias de produção de baixo custo, passam quase todas pela China. E só uma coisa, e há aqui uma influência das normas chinesas, porque aquilo que os chineses andam a dizer em termos de normas é pôr a soberania nacional acima de tudo. Este documento já diz isso, ou seja, de certa forma os Estados Unidos, em termos de normas, estão a aproximar-se daquilo que é as normas que os chineses tentam trazer ao sistema internacional. Eles próprios já adquirem isso para os seus próprios interesses. Mas agora não têm fugido do multilateralismo. Os BRICS também Sim, têm é assumido posições de destaque. Há até um livro que diz a China já ganhou relativamente a China substituir os Estados Unidos neste mundo multilateral, porque Donald Trump tem este tipo de diplomacia muito queixo-flamengo também. Né? Vai fragmentando a diplomacia. Faz encontro bilateral com este, faz encontro bilateral com o outro, e depois no final tenta encontrar ali uma concertação de vontades, sendo que ele é o mediador para também... de alguma forma se autoelogiar. No entanto, parece-me que isto é particularmente perigoso, mesmo dentro daquilo que será a fragmentação dos Estados Unidos a partir da União Europeia a partir deste documento. Sim, a questão mais importante é, como sublinhou o Bernardo, o facto de os Estados Unidos estarem concentrados na sua política interna. E isso é um padrão que vem desde o presidente Barack Obama. É ele o autor da frase Nation Building at Home. Os Estados Unidos devem desistir de construir a democracia no Médio Oriente, neste caso, e devem preocupar-se com a resolução dos seus problemas internos. Não se pode ser uma potência hegemónica sem dar a prioridade à política internacional. E esse é provavelmente o momento da viragem. Nós não estamos a falar de uma viragem dos últimos meses. Isto não é Trump. Isto não é Trump. Exatamente. Estamos a falar de uma evolução da multilateralismo para a multipolaridade,
da política internacional para a política interna, do globalismo para um regionalismo ou a emergência dos novos grandes espaços. O hemisfério ocidental era o exemplo do Carl Schmitt para os Grossraum, não é? O que os americanos tinham feito no hemisfério ocidental com a doutrina Monroe era aquilo que a Alemanha nazi devia fazer com a Europa. E o Japão com a sua esfera de prosperidade asiática. O Schmitt não está muito interessado no Japão. Não iam Carlos, à missa. Não iam lá. Carlos, só para também terminarmos este tema, temos de passar ao próximo. Eu ia perguntar como é que vê este documento, se vê este documento como um produto desta fragmentação dentro do próprio movimento MAGA, até certo ponto, entre aqueles que ainda têm uma preocupação, ainda que residual, pelo papel dos Estados Unidos como policiador da ordem mundial, e aqueles que já estão num espaço tão nacionalista que já só olham mesmo para o território norte-americano e, como dizia, já não estão propriamente interessados com essa ideia de levar a democracia a outros territórios. Eles estão interessados em levar os princípios, a sua ideologia iliberal a outros territórios, a começar pela Europa. Há aqui uma espécie do reconhecimento implícito de uma grande intimidade na esfera ocidental. E este movimento nacionalista, reacionário, que defende uma democracia iliberal, quer projetar-se para a Europa ocidental. E há aqui um cálculo implícito de que este movimento quer ganhar as eleições, designadamente na Alemanha, mas quer ganhar as próximas eleições na Europa Ocidental para homogeneizar, de certa maneira, criar um novo espaço ocidental com uma nova ideologia. E os europeus vão fazer exatamente o mesmo, vão apoiar nos Estados Unidos aqueles que defendem um conservadorismo liberal contra um nacionalismo reacionário. Há uma frase antiga, já não lembro de quem é que era, que dizia, então são histórias do século passado, dizia que a luta final, a batalha ideológica à escala global, a luta final seria entre os sociais-democratas e os comunistas. Nós agora podemos dizer que a luta final vai ser entre os conservadores liberais e os nacionalistas reacionários. Os tempos mudaram. Claro. Obrigado, Carlos. Vamos fazer aqui uma transição bastante natural até para o nosso próximo tema que nos traz o Alberto, que é o F de futuro da Europa. Alberto, e tu trouxeste-nos este tema, não só acredito eu por causa da ligação à questão da estratégia de segurança norte-americana, mas explica-nos um bocadinho porque é que escolheste este tema esta semana. Bem, há um Conselho Europeu, para começar, um Conselho Europeu muito importante, dos mais importantes, eu diria, nos últimos anos, com 2 dias, o Zelensky vai estar lá presente também, e está neste momento a escrever-se o que será o futuro da Europa. Eu queria só lançar aqui algumas pistas iniciais e depois vamos discutir alguns temas. Pensar aqui talvez em 2 países e 2 questões. Acho que o país central é a Alemanha, como aliás costuma ser. O Carlos Schmitt. Nós, aliás, por acaso tínhamos falado desta questão alemã sexta-feira. A Alemanha já se está a mover. E a Alemanha é um país, ou a Alemanha pós-guerra, vamos ser claros, é um país que demora a tomar as suas decisões, mas o Zeitenwende, aquele famoso Zeitenwende, portanto, os ventos de mudança que o Scholz anunciou já estão a acontecer. E o rearmamento já está a acontecer. E mais do que o rearmamento, porque a capacidade financeira alemã é ainda impressionante, a mentalidade alemã mudou. A mentalidade de que, de facto, desta vez é a sério, não vai haver um regresso ao normal e nós temos que fazer alguma coisa, temos que assegurar a defesa. O Friedrich Merz, com qualquer outro contexto, nos anos 90, 80, seria um típico chanceler transatlântico. Aliás, foi presidente de todos os fóruns transatlânticos possíveis na Alemanha, nomeadamente o Atlantic Book. O que é que ele disse no último fim de semana em Munique? Os Estados Unidos não querem saber da Europa. E se os Estados Unidos não querem saber da Europa, tem que ser os europeus a saber da Europa. Isso só é possível com a mentalidade, com
o dinheiro, com o financiamento e com uma certa visão alemã de planeamento que pode ser substanciada por acordos como eles já faziam de framework nations na NATO com outros Nações países, as nações quadro, peço desculpa, estava aqui a pensar no termo em português, ou do ponto de vista da União Europeia, mas eu vou deixar a União Europeia para a minha última questão. Portanto, a Alemanha está a mover-se e é por aí que vai. Outro país que é importante perceber é, naturalmente, a Ucrânia, porque quando nós falamos do futuro da Europa, falamos do futuro da Ucrânia. Vou parafrasear um livro, ou uma frase de um livro escrito por um de nós aqui, não vai ser difícil de adivinhar, que durante muito tempo a Ucrânia era a fronteira do espaço russo com a Europa, mas agora vai passar a ser a fronteira da Europa com o espaço russo. Agora, a questão é que Ucrânia é que vai restar, e todos nós sabemos que esse é um dos temas principais, mas será que esta Ucrânia, portanto, a Ucrânia que continuar como Ucrânia, vai conseguir ser europeanizada através da União Europeia? Nós não sabemos. Será que a União Europeia ou a Europa, que não é necessariamente a mesma coisa, vai conseguir assegurar esta fronteira, esta nova fronteira entre o espaço europeu e a Rússia? A Europa nunca fez isto no pós-guerra. Assegurar uma fronteira militarmente com outra grande potência. Isto não foi feito. Estamos a viver tempos novos. Saber a resposta a estas duas questões vai-nos dizer também o que é o futuro da Europa. E depois destes dois países, duas questões para o futuro, e acho que podemos lançar aqui o tema. A primeira questão é a questão francesa. A questão francesa, ou nomeadamente as eleições de 2027. Porque as eleições de 2027, o Carlos estava aqui a falar dos Estados Unidos, ou deste movimento nos Estados Unidos que quer ganhar as eleições, bem, essas são as mais possíveis, não é? Tanto pelo modo de escrutínio como pela popularidade da Frente Nacional. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas penso que há duas possibilidades importantes em cima da mesa. Existe uma possibilidade de o candidato que poderá ser, ou deverá ser, Jordan Bardella, se melonizar, vamos usar aqui este verbo, ou seja, jogar o jogo da União Europeia e transitar de nós queremos sair da União Europeia para nós queremos a União Europeia, mas vamos tentar mudar a União Europeia por dentro, que é aquilo que a Meloni tem feito. O discurso da Frente Nacional já está um bocadinho lentamente a encaminhar-se para esse ponto, ou as correntes na Frente Nacional, que são, não sei se pró-russas, mas certamente não pró-União Europeia, continuarem dominantes. E, na verdade, este é um movimento que não é um movimento uniforme. E vai ser interessante ver não só se eles ganham as eleições, mas qual vai ser a dinâmica dentro deste movimento. E a segunda questão, e com isto vou concluir, é qual é o papel da União Europeia. Porque a Europa e a União Europeia não são a mesma coisa, não é? Aqui talvez haja discordância nesta mesa. Eu acho que só através da União Europeia é possível haver uma posição e uma força credível. Não é por uma questão de federalismo ou idealismo. Os países europeus são demasiado pequenos. Mesmo a França e a Alemanha são demasiado pequenos. Agora, não pode ser uma União Europeia com a falta de coerência e com, vamos ser claros, as regras dos tratados atuais. Eu acho que essa União Europeia não é possível resolver este problema. E, portanto, com estas questões, penso que o Casper vai trazer a questão nuclear, portanto, vamos deixar isso para ele. E damos para o futuro. Eu ia perguntar, Bernardo, que há uns anos havia uma série, há muitos anos, havia uma série muito conhecida britânica que era o Yes Prime Minister, e refletia muitas vezes uma ideia britânica pré-Brexit ainda, de estar na União Europeia para destruí-la, miná-la por dentro, para miná-la por dentro. Nós corremos o risco sério de, nos próximos anos, termos cada vez mais países nesta senda de melonização, como o Alberto dizia, de estar na União Europeia para minar, para destruir por dentro. Sim, parece que as minas já lá estão. Agora é vê-las explodir aos poucos. E eu aí contrario o Alberto na questão do espírito europeu para a Ucrânia. Eu acho que se estes partidos se continuarem, ou se as nações se continuarem a fragmentar com base nestes partidos nacionalistas, revisionistas, há aqui o problema que é que espírito é este? Que espírito europeu é este? E por aí tenho dificuldade em perceber como é que será o projeto europeu daqui para a frente, como é que se encontra, por exemplo, aqui uma concertação do ponto de vista militar, já não falo do ponto de vista económico, do ponto de vista militar, quando temos a Rússia e os Estados Unidos atrás dos mesmos partidos, a apoiar os mesmos partidos em muitos países. No caso da AfD, claro, é crasso, e a Frente Nacional também. Portanto, aqui é o primeiro grande problema, que é uma crise existencial, de facto, para a Europa. Claro que o Reino Unido tem a sorte de poder estar com um pé dentro e um pé fora, ou seja, na questão da Ucrânia, Starmer vai aparecendo, quando não interessa, não aparece, quando interessa ainda mais, estabelece parcerias tecnológicas com os Estados Unidos, como estabeleceu há cerca de 2 meses com o Oracle e todas aquelas plataformas algorítmicas. Portanto,
Portanto, Starmer tem feito muito bem de Prime Minister. Depois, para além disso, parece-me que há aqui uma questão também ela essencial, que é perceber como é que, de alguma forma, nós conseguimos, como Europa, encontrar, e isto é um tema que me é muito querido e por isso é que trago aqui, não querendo entrar nos detalhes técnicos, que é a questão dos ativos. A questão dos ativos parece-me que é fulcral para perceber aquilo que está em causa no futuro da Europa. Porque, repare, eu já disse várias vezes que se fosse em Portugal, portanto, se os fundos estivessem no Banco Mau do BES, nunca na minha vida eu aceitaria uma coisa dessas. Ia ser sempre contra, porque está numa entidade privada neste caso, e o que Merz, inicialmente, que é ele que tem sido mais vocal nessa tentativa de desbloquear os fundos. Ele disse mesmo esta semana que a Europa falharia se não conseguisse desbloquear os fundos. Ele foi mais longe do que já tinha Mas, ido, de a repente, aumentar a pressão. esse é um dos problemas da Europa, que é de repente termos um alemão a ingerir em assuntos que são de um fundo privado na Bélgica. Portanto, é claramente fora da jurisdição da União Europeia e a União Europeia não está preparada para isso, mesmo sendo uma união económica. No entanto, estes mecanismos financeiros subjacentes são muito difíceis de compreender, até porque provavelmente estão feridos de legalidade. Mas o que me causa estranheza na questão dos ativos é pior que isso, que é, ok, a Bélgica então desbloqueia os ativos para financiarem o esforço de guerra na Ucrânia. Portanto, vamos assumir que é legal ou que tem ali uma base de legalidade. Só que nenhum dos países, ou pelo menos todos os Estados-membros, ninguém se chegou à frente. No sentido em que, se isto correr mal, nós compensaremos a Bélgica. Sim, criaram um pacote que compensa, mas compensa em cerca de metade do valor dos ativos. Portanto, a outra metade teria que ser financiada pela Bélgica. E aqui criamos um problema que realmente a Bélgica tem sido colocada como o bode expiatório da questão dos ativos, tal e qual como a Hungria e a Eslováquia são colocadas como o bode expiatório de não termos uma unanimidade europeia. No entanto, parece-me que é muito mais isso. É um bode expiatório para esconder, tapar o sol com a peneira, que é, neste caso a chuva com a peneira, que é esta fragmentação europeia que faz com que, com a subida destes partidos, com o crescimento destes partidos apoiados pela Rússia e também pelos Estados Unidos, tenhamos uma Europa cada vez mais a várias velocidades. Aliás, como nós já discutimos várias vezes em off, e essas várias velocidades terão que ser definidas, ou teremos que tomar uma decisão a partir do momento que quando acabar a guerra da Ucrânia, o que é que queremos fazer também com todas aquelas nações no flanco leste? Queremos integrá-las, lá está, a uma velocidade diferente Não é possível. na Europa. Então andamos a prometer à Ucrânia que, não, em 2030 é que é, agora em 2027 supostamente é que é. E depois não entram? Então onde é que estão os Mas valores europeus? podem entrar sem entrar na velocidade maior, não é? Mas pronto, essa questão das velocidades é... Sim, temos agora a Bulgária também a preparar a entrada na zona euro, por exemplo, agora em 2026. Houve manifestações gigantescas que derrubaram o governo, portanto há muitas questões aqui para a zona leste. Eu ia perguntar ao Carlos, de facto esta questão da Ucrânia parece ser um dos pontos, se não um ponto fulcral no futuro da Europa. Alemanha e a Ucrânia, como dizia o Alberto. Sim. E, obviamente, a União Europeia é o quadro essencial para organizar uma resposta ao novo contexto estratégico, mas não é o único. Na minha opinião, nós estamos numa situação comparável à do fim da Guerra Fria. Nós vamos entrar num sistema que não sabemos como é. Não há ordem multilateral, não há hegemonia norte-americana. O sistema de alianças dos Estados Unidos pode ser posto em causa e todo quase vai mudar de natureza, está a mudar de natureza. Neste contexto, a boa estratégia de resposta dos europeus é, como em 1990, 1991, combinar o aprofundamento com o alargamento da União Europeia. Aprofundamento no sentido de criar um pilar de defesa, criar uma União Europeia de defesa. Os Estados Unidos, como o Alberto já referiu, estão a alterar, coisa que já aconteceu várias vezes nos últimos 80 anos, os termos do contrato transatlântico. Agora é mais caro, os Estados Unidos estão em declínio e querem que os europeus façam aquilo que os americanos fizeram com a Europa. Os americanos reconstruíram a economia europeia. Agora são os europeus que têm que reconstruir a economia norte-americana. Não estão muito contentes com essa ideia. Tanto pior para eles. Têm que decidir.
há uma reconstrução desse contrato. Parte da reconstrução desse contrato é relevante para a defesa. O interdito sobre a criação de uma União de Defesa Europeia, que estava no contrato anterior, por imposição dos Estados Unidos, deixou de existir. Nós podemos reconstruir a indústria, ajudar a reconstruir a indústria norte-americana. Os Estados Unidos deixaram de objetar a que haja uma União de Defesa europeia e, eventualmente, também que a Alemanha seja uma potência nuclear. Essa parte está entre parênteses, não vamos entrar nisso, que é muito complicado e ainda é muito cedo de manhã. É preciso, portanto, aprofundar as relações entre os Estados europeus na União Europeia, uma União Europeia da Defesa, mas ela precisa também da Grã-Bretanha e, nesse sentido, além do pilar europeu de defesa, numa União Europeia de Defesa, precisamos de um pilar europeu de defesa na NATO, que inclui a Grã-Bretanha, e precisamos do alargamento. Precisamos de expandir as fronteiras da União Europeia e, se possível, também da NATO, para integrar a Ucrânia. A Alemanha e a Ucrânia são as chaves, é aí que se joga o futuro da Europa, e é nesse sentido que nós podemos dizer que sem uma Ucrânia europeia não há União Europeia. E eu ia. É uma grande frase. Obrigado. Eu ia exatamente só para fechar este tema, ia fazer uma última pergunta ao Carlos também, que é no seio desta incerteza também em relação à Alemanha e à Ucrânia e com o aproximar das eleições em França em 2027, esta preocupação dos Estados Unidos com a Europa, quase desproporcional em relação a outras potências mundiais, deve ou não ser uma preocupação prioritária para os líderes da União Europeia? Ou seja, devemos olhar primeiro para a resolução destes temas urgentes, que são um bocadinho mais internos, antes de lidar com esta questão trumpista e a visão americana? Temos de fazer tudo ao mesmo tempo. Temos de apoiar os moderados, conservadores, liberais, na política norte-americana, como na política europeia, contra os nacionalistas reacionários, na política americana, como na política europeia. Vamos ver quem ganha. Fantástico, obrigado a todos mais uma vez. Vamos fazer aqui um pequeno interlúdio com o nosso tema mais leve da semana. Vamos discutir aqui um bocadinho, e aqui é mesmo para não ser uma discussão séria, mas eu gostava de saber, e vou também dar a minha opinião neste campo, qual era o vosso candidato presidencial de sonho. E aqui não, o que eu quero saber não é dos que existem, quem é que é o vosso candidato. Aquilo que eu quero saber é, se vocês pudessem escolher características físicas e mais destes candidatos, quem é que era o vosso candidato de sonho? E eu vou começar pelo Bernardo. Eu já tinha partilhado convosco que, enquanto fazia o exercício de pensar no meu candidato de sonho, eu achei que seria uma mistura, isto remetendo para a sociedade civil portuguesa, entre Vítor Espadinha, portanto, muito aguerrido, e Luís Esparteiro na questão do super pai, não é? Que fosse um pai dos portugueses. Parece-me, dos candidatos mesmo, ou dos candidatos à presidência, diria que o charme, Coutinho Figueiredo, não é? Acho que chegar aos 64, creio eu, com aquele aspecto e à vontade, bom, é inegável. Achas que ele é charmoso? Acho que ele é charmoso. Acho eu, e acho a minha mãe também, que é muito charmoso. Pronto, tem mais ou menos a mesma idade. Acho que as redes sociais concordam com uma certa vibe de daddy, não é? Exato. Sim. E isso, parecendo que não, também colhe ali e cativa algum eleitorado. E há estudos sobre isto, que a aparência física, principalmente dos homens, não tanto das mulheres, porque aí fazem mais o caminho das pedras na política, mas os homens têm sempre aqui uma conotação de aparência física dentro do eleitorado. Depois, parece-me que a resiliência do Almirante, quem consegue ficar muito tempo fechado num submarino, é porque é muito resiliente. Ali alguma leveza no discurso, como tem a Catarina Martins, que consegue também fazer uma piada de vez em quando, ser mais assertiva ou abrasiva quando é necessário. E aliás, percebe-se agora também pelos piores dias do Bloco que a liderança dela no Bloco de Esquerda afinal não foi assim tão má como se pensava. E depois a experiência política
do António Filipe, não por ter semelhanças físicas com o Luís Parteiro, mas parece-me que pronto, é um homem que sabe imenso da política nacional, já anda nisto há muitos anos, e este seria assim, e Marcos Mendes também, claro, se bem que Marcos Mendes, isto é uma opinião muito pessoal, sofre um bocadinho do síndrome do comentador, e que Marcelo também sofria um pouco, que será um presidente sempre que depois comenta, mas não comenta com sentido de Estado, comenta como se visse de fora e fosse totalmente imparcial relativamente à situação. Pronto, e não parece que seja o presidente ideal também, um pouco por isso, porque é sempre difícil vestir essa pele de comentador. E temos o Plano Valente como primeiro signatário da candidatura Vítor Espadinha 2031, não é? Sim. Obviamente, uma vaga de fundo. Uma vaga de fundo da sociedade portuguesa. E Alberto, qual é o teu sonho? Os olhos, e eu vou também usar a minha mãe. Minha mãe, apesar de não ser simpatizante, acha que o Almirante tem uns olhos muito bonitos e eu tenho que concordar, de facto, tem ali um excelente aspecto. Portanto, vou para os olhos, portanto, aqui do Almirante. Assim, uma certa flexibilidade do André Ventura, que tem várias opiniões sobre o mesmo tema com bastante facilidade, e esta flexibilidade pode ser importante para atravessar os tempos difíceis que aí vem. O professorismo, ou digamos o ar académico do António José Seguro, como um académico, eu acho que os académicos devem-lhes ser dadas oportunidades neste campo, e portanto, neste caso, António José Seguro. E eu acho António Filipe muito simpático, sempre achei, não sei porquê. E resiliente. E resiliente, portanto, eu ficava com estes quatro. E uma menção honrosa para o pobre José Alberto Carvalho, que tenta às vezes moderar e que ninguém o ouve nos debates presidenciais quando ele quer passar, ao contrário daqui do Bruno, nos nossos. Um candidato da sociedade civil, José Alberto Carvalho. O Carlos tem algum candidato que represente completamente? Eu estou muito condicionado, porque, em primeiro lugar, o meu presidente ideal tem a visão do Mário Soares, a elegância do Jorge Sampaio e o sentido do humor, que é pouco conhecido, do general Ramalhianos. Eu trabalhei com os três e não posso desligar-me dessa... Essa ideia do sentido do humor não é conhecida. Não é, mas é verdadeiro. Mas é verdadeira. E sou membro do Conselho Coordenador da candidatura do António José Seguro e, portanto, tenho uma aposta segura para a primeira e para a segunda volta. Mas eu queria acompanhar o Bernardo e o Alberto, desde já, para comentar as posições dele. Eu acho que o António Filipe é verdadeiramente um homem da resiliência, a aturar o Partido Comunista e ser capaz de não dizer aquilo que pensa da Coreia do Norte durante décadas. Não é? Nem toda a gente é capaz. Acho que o Almirante Gouveia Melo tem uma vocação de comentador e está a dar os seus primeiros passos no comentário político. Enfim, está a sair da casca do... Está-se a reinventar. Caso não lhe corra bem... Está a vir à tona. Talvez seja esse o chamamento. Exatamente, não sabemos, mas as coisas podem se revelar durante numa campanha, e ficámos a saber que o André Valente tinha um ar tão normal, um rapaz tão normal, tem afinal uma esquizofrenia política, porque de manhã quer ser primeiro-ministro e à tarde presidente da República, portanto não deve dormir à noite. Sim, eu vou acompanhar esta ideia da flexibilidade do André Ventura, porque de facto eu acho que é absolutamente incrível ver não só como ele muda de posição, de tema para tema. Às vezes às 5 da manhã tem uma, às 7 da manhã tem outra, e às 10 da manhã volta à primeira posição, e etc. Portanto, é fantástico. E depois lá está, tem essa ambição de ser vereador de câmaras municipais, deputado nacional, líder do partido, presidente da República. Portanto, é um faz tudo. Falta-lhe uma associação de estudantes, não é? É verdade, é quase o Figaro, não é? Porque o Figaro era na ópera ainda pode ir a personagem que fazia tudo. Ainda pode ir a presidente do Benfica numas futuras eleições. Esperemos que não. Bom, isso eu vou deixar para os especialistas neste caso. Se as coisas correrem bem, ainda vai ser professor universitário. Sim. É bastante provável. Bom, eu elogio de facto esta flexibilidade e esta capacidade do André Ventura de fazer várias tarefas. Acho que a ideia senatorial e a presença senatorial do António José Seguro é bastante interessante.
acho que nós precisamos de uma certa representatividade feminina, portanto eu gostava que isto se corporizasse numa mulher que fosse capaz de liderar também Portugal no sentido da presidência. E quer dizer, António Filipe, eu acho, eu sou Era uma alusão à Catarina Martins. era uma alusão à Catarina Que tem a Martins. mesma Sim, sim, estatura sim, que sim. que o Marcos Mendes. Exatamente, exatamente. Para uma mulher já se pode dizer que é uma estatura bastante mais aceitável. Não subscrevo este último. Cancelado. E para acabar, eu também respeito muito o António Filipe e quero dizer, antes desta candidatura presidencial, ele era o deputado português com mais tempo de serviço É na residência. Assembleia da República. Portanto, há também essa resiliência, não é só a questão do Partido Comunista, é a questão de aguentar no Parlamento tantas legislaturas com tantas pessoas contra ele, muitas vezes. É quase um retiro de silêncio de Sim, décadas, né? exatamente. Ter de se conter durante décadas. Exatamente. Portanto, sim, acho que são estes os nossos candidatos. Obrigado a todos também pelo vosso contributo. Vamos então decidir aqui o tema mais leve da próxima semana. O nosso conceito é que o nosso fiel Globo sirva de base para o nosso tema mais leve. Esta semana falámos de Portugal, exatamente porque era o primeiro programa, mas vamos pedir aqui ajuda ao Carlos para rodar e o Bernardo Valente vai aleatoriamente com os olhos fechados, que eu estou a Certo, verificar, certo. escolher o país ou a área territorial que vai ser o tema mais leve da próxima semana. Já estamos a fechar. Força, Bernardo, podes apontar. Caiu na água. Bom, não sei se esta área pode ser, portanto vamos aproximar o teu dedo do sítio Do mais territorial mais próximo. Podes abrir, Bernardo. Vamos para a Costa do Marfim. Vamos para a Costa do Marfim, é o nosso tema mais leve. Vai ser uma aventura. Espetáculo. Vamos desafiar-nos a nós próprios e certamente que vai ser muito divertido. Obrigado, Carlos, mais uma vez pela ajuda. Estás preparado? Boa sorte. Preparadíssimo. Sou um Boa especialista da Costa do Marfim. Vamos passar então ao nosso último tema que nos trouxe o Bernardo, que é o Oeste-Sudeste Asiático, e que é para falarmos da Tailândia e do Camboja e deste conflito. E Bernardo, tu trouxeste então este tema que mais uma vez volta a tocar aqui num bocadinho de política Sim. norte-americana, até porque este foi um dos conflitos que estava resolvido. E qual não é a nossa surpresa quando vemos que o conflito está novamente não resolvido? Como todos os outros. Sim, enfim, para fugir um bocadinho à Europa, mas reposicionando na Ásia, mas obviamente com implicações para os Estados Unidos, como dizias, um bocadinho de contexto parece-me importante também para depois podermos discutir aqui qual é a implicação do conflito do Camboja-Tailândia também nesta questão das potências regionais, das esferas de influência, porque agora, curiosamente, Donald Trump não tem falado muito do Camboja e da Tailândia, portanto não me parece estar preocupado neste momento com esse processo de paz, se bem que tem outras coisas entre mãos, e também percebo que por aí seja complicado falar do Camboja e da Tailândia, mas é um conflito que vem de uma fronteira extremamente contestada após a liderança francesa no Camboja, portanto saem no final dos anos 50 do Camboja e criam ali uma fronteira entre o Camboja e a Tailândia. Tailândia, a todos os níveis, um país mais poderoso do ponto de vista militar, do ponto de vista económico do que o Camboja um pouco mais paupérrimo, se podemos chamar assim. E o que é que acontece? Nessa fronteira contestada há muitos templos. Templos esses que, por direito histórico, neste momento, estão do lado do Camboja, quase todos, mas a Tailândia sempre reclamou esses templos para si e para o seu território. Portanto, temos, por vezes, um reacender deste conflito. Em julho tivemos um reacender deste conflito, em que morreram um pouco mais de uma dezena de pessoas, creio eu, e agora temos novamente o conflito com a evacuação da população que vive nas zonas fronteiriças, tanto da Tailândia como do Camboja. Qual é o problema? Por ser uma fronteira extremamente contestada, temos dispositivos militares de ambos os lados da fronteira. Dispositivos militares que muitas vezes incluem civis ou técnicos. Por exemplo, neste último caso, neste reacendimento de há uma semana atrás, o que aconteceu foram uns engenheiros que estavam a trabalhar ali na zona da fronteira da Tailândia e o Camboja decidiu disparar porque se sentiu ameaçado. Portanto, esta é sempre a mesma narrativa, não é? É a narrativa da expansão da NATO contra a defesa preventiva, que é na verdade uma agressão. Acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, defendem-se atacando. O Camboja não tem os mesmos meios da Tailândia, como eu dizia.
No entanto, há aqui uma clivagem neste momento, do ponto de vista bélico, que não permite que se alcance uma paz. E foi isto que Donald Trump não percebeu. Que não só existe o precedente histórico, mas também há os rumores dentro da sociedade do Camboja que a Tailândia tem neste momento 14 a 15 soldados do Camboja feitos reféns em território tailandês. E a Tailândia contrapõe com: nós soltamos os reféns, não sabemos quantos é que têm, lá está a especulação, não sabemos quantos é que têm, mas se retirarem as minas que têm ao longo desta fronteira, nós devolvemos os reféns. Ninguém joga a sua carta e, portanto, continuamos neste espírito de tensão. O que é interessante aqui, e depois já passo para as esferas regionais, é que existe uma diferença entre aquilo que é a atitude da sociedade civil e a atitude dos decisores políticos, tanto na Tailândia como no Camboja. Porquê? Porque há ligações entre as duas famílias. São quase dinásticas. A cúpula de poder, tanto na Tailândia como no Camboja, é quase dinástica. Então há ligações, por exemplo, entre o pai do primeiro-ministro da Tailândia com um tio do Camboja. Não, são ligações destas. E o que é que acontece? Estas ligações fizeram com que, a certo ponto, saíssem a público umas gravações de conversas entre os líderes da Tailândia e os líderes do Camboja. Conversações essas que eram extremamente amigáveis. E a população de ambos os países revoltou-se, porque então nós andamos aqui a morrer por esta causa, a morrer por este país, a morrer por esta fronteira, e os decisores políticos estão concertados um com o outro ou dão-se bem. Isto levou à queda de ambos os regimes. Num levou à queda definitiva, no outro levou a uma erosão daquilo que eram as lideranças políticas. Essas lideranças políticas mantêm-se, obviamente, porque é uma cúpula de poder hereditária, portanto será muito difícil também retirá-los totalmente, mesmo não estejam à frente, retirá-los das sombras da política, mas cria-se uma tensão entre a sociedade civil e decisores políticos que me parece também engraçada de explorarmos aqui. Por outro lado, como dizia, Donald Trump tem adotado a postura chinesa no caso deste conflito, porque tem-se mantido calado à espera que algo se desenvolva. E não deixa de ser interessante que agora muda claramente a abordagem. Portanto, que era o pacificador, não sei se foi por não ter recebido o Prémio Nobel da Paz ou não, no entanto ainda vai a tempo. Mas recebeu o prémio da paz da FIFA. Da FIFA, Eu sim. acho Que é tão mais é um importante. prémio Tão mais claro, importante. igual relevância. E Gianni Infantino estava naquele jantar com Ronaldo, na Casa Branca. Sim, sim, sim. Portanto, há aqui uma ligação. Uhum. Só que isto para dizer que Donald Trump não se pronunciou sobre o conflito agora neste último reacender, e parece-me que é exatamente isso que estávamos a discutir aqui. Está a deixar para as potências regionais. Há sítios onde já desistiu, exatamente também por ter esta contestação interna. Há localizações, há regiões no qual Donald Trump já não quer fazer parte, até porque percebeu que estes processos de paz, estes cessar-fogo que vai fazendo um bocadinho ad hoc, são isso mesmo, são cessar-fogo temporário que não vai às raízes do conflito. E então parece-me que é importante discutirmos aqui, é interessante discutirmos aqui esta questão de, na Tailândia e no Camboja, principalmente no espaço asiático, e este memorando de segurança fala bastante do espaço asiático. No entanto, parece-me que há aqui um esvaziar de responsabilidades, um auto-esvaziar de responsabilidades americanas nesse espaço, tal e qual como irá acontecer provavelmente na Arménia e no Azerbaijão se o conflito reacender. Não me parece que Donald Trump se vá colocar outra vez na esfera de influência de Putin. Portanto, por aí parece-me interessante este conflito. E, Carlos, falámos aqui das pessoas que morreram no conflito. Não parece um número extremamente elevado, mas há um número extremamente elevado de deslocados e pessoas que foram evacuadas ali daquele território. Este conflito tem tido estes reacendimentos e parece ser mais uma história enésima de falhanços colonialistas e pós-colonialistas da Europa. Há uma resolução possível para este conflito de alguma forma? Antes de ser isso, a Tailândia e o antigo Reino do Sião é o único Estado da Ásia do Sudeste que nunca foi uma colónia. Sim, eu referi-me especificamente ao Camboja. E, portanto, esta questão não é uma questão colonial, é uma questão que opõe o Reino do Sião e a Tailândia depois à Indochina francesa. E é o Sião que, historicamente, desde o tempo em que nós éramos um Império Asiático, se expande e o Império Khmer, os cambojanos, que retraem em direção ao sul, em direção a Phnom Penh, mudam a sua capital para o sul. Estes grandes templos
da civilização Khmer estão no caminho da expansão do reino do Sião e depois da Tailândia. É uma velha questão de fronteiras. A primeira resolução internacional é do fim do século XIX, mudou de mão durante a Segunda Guerra Mundial. O Sião era Tailândia, aliada do Japão, e passou a ocupar os templos khmeres que agora voltam a estar do lado cambodjano nos termos da resolução de 1962. O que é interessante no contexto, para mim, no contexto atual, é que quer o Camboja, quer a Tailândia são ambos aliados da China. E a China não é capaz de fazer a mediação entre os dois. Quem tem sido capaz, nas múltiplas fases deste conflito territorial, é a Associação das Nações do Sudeste Asiático e, mais discretamente, sobretudo a última vez, o Japão. Os japoneses são talvez excessivamente discretos, mas a intervenção do Japão foi essencial e o conflito estava resolvido quando o presidente dos Estados Unidos foi lá assinar qualquer coisa, mas a sua intervenção é relevante, não é? Perante a incapacidade da China de ultrapassar uma posição formal de neutralidade que esconde mal a pobreza da diplomacia chinesa. E Alberto, como é que vês este tema também? Queria falar, começar com este ponto, que era o ponto que eu já queria fazer. É interessante comparar quando os Estados Unidos adquiriu uma certa posição no xadrez político internacional, nomeadamente após 1945, mas até um pouco antes, se nós olharmos ao hemisfério ocidental a que agora regressam, começou a ser esperado dos Estados Unidos, como é esperado das potências, que resolvam este tipo de conflitos. A China tem normalmente tido uma posição bastante diferente, que é meter-se. Reparem, nós estamos aqui há bocado a brincar com o Trump, mas é interessante que este conflito, que tem uma grande potência mundial na sua esfera de influência ou na sua proximidade, que é a China, ainda estamos à espera que seja os Estados Unidos a resolver este conflito, quando supostamente deveria ser a China. Eu tinha aqui ainda antes do Carlos falar, se era falta de capacidade ou falta de querer. O Carlos diz que é falta de capacidade da diplomacia chinesa, e eu acredito, mas se calhar eles também não querem ter esta posição que os Estados Unidos e que os europeus tiveram muito tempo de resolver estes conflitos. É uma questão que eu próprio não sei, mas é apenas interessante contrastar que eles não têm, não é só este conflito. Eles realmente, mesmo no espaço asiático, nós continuamos à espera que sejam os Estados Unidos a resolver, e não a China. Porque não a China? Este era o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto, acho que o Bernardo já introduziu muito bem o conflito em particular. Eu não sabia esta parte das ligações familiares. O Camboja tem basicamente um regime autoritário, em que teve umas eleições em 2023, mas o partido que está no poder desde 79 continua no poder e tem mais de 80% dos votos. Portanto, foi uma eleição que, aliás, foi criticada por todos os observadores internacionais, exceto os chineses. Tive a cuidado de ver isso. Na Tailândia eles têm um pouco mais de democracia, mas existem estas culpas monárquicas. O que é interessante é que este espaço da ASEAN, e nós já falámos noutro contexto no espaço da ASEAN, é um dos espaços principais de potencial, digamos, influência política económica da China. Este ano já foi assinado um acordo muito importante entre a ASEAN e a China, que o Bernardo referiu há bocado. A própria Indonésia, durante certos períodos talvez mais ambiciosos da sua política externa, tentou fazer-se de si própria uma ordenadora deste espaço regional, mas é muito contestada. A China, que é, digamos, o candidato natural e que tem feito estes acordos económicos, ainda não se afirma como poder político. Portanto, é possível que este conflito só possa ser resolvido ou por uma mediação muito discreta ou pelos países em si. Ou seja, não é um espaço ordenado da política internacional. E apenas concluir que, como todos nós sabemos, nós não podemos esquecer que é nesta zona do planeta que a esmagadora maioria do crescimento demográfico vai continuar a ocorrer. Portanto, E do crescimento económico. Portanto, conflitos que ocorram neste espaço, portanto, conflitos futuros não necessariamente se limitarão ao número de vítimas que tivemos até agora. E é bem possível, aliás, nós já falámos em passando da questão dos estreitos da China, que hajam mais e mais conflitos destes a popular, e
última questão, o último ponto com este termino, será que isso vai obrigar a China a ter maior capacidade ou vontade, os dois, de resolver estes conflitos com potência ordenadora? Porque se não forem eles, eu não sei quem mais poderá assumir esse papel nesta zona do mundo. Deixa-me só acrescentar, Bruno, que neste conflito também há aqui algo que pode fazer diferença, que é as lideranças políticas da Tailândia, ao tentarem desresponsabilizar-se no conflito, passaram uma carta militar. Ou seja, portanto, a ação na fronteira, do lado tailandês, agora depende apenas e só da responsabilidade militar e das cúpulas das esferas de poder militares, e por isso não se vê aqui uma redução ou uma mitigação do conflito nos próximos tempos. E só para terminar, eu vou fazer esta pergunta, esta pequena publicação que o Alberto também fez ao Carlos, para terminarmos mesmo, que é, isto é falta de capacidade ou falta de vontade da China de resolver esta questão? A China é um país que ainda não decidiu se era um império ou se era um Estado. E como império na tradição chinesa, a China não reconhece nenhum outro Estado como igual. E nesse sentido é um império único. O Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, todos eles tinham relações diplomáticas, mas a China não tinha. Os outros Estados, as outras entidades políticas eram tributários da China. A China só constituiu o equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros no fim do século XIX e chamava-lhe o Zhongli Yamen, isto é, o Departamento para tratar com os diabos estrangeiros, o que não é um princípio muito promissor para a diplomacia tal como nós a concebemos. Portanto, nós temos que olhar para a China e perceber que para Pequim as relações entre os Estados são uma novidade. E nesse sentido não há uma diplomacia chinesa comparada à diplomacia russa, à diplomacia turca ou mesmo à diplomacia brasileira. Pronto, obrigado, Carlos. Um obrigado especial ao Carlos Obrigado por pelo vosso participar convite. deste Parabéns deste mais uma episódio. vez. Obrigado. Muito Foi um obrigado, prazer. muito obrigado. E agradeço também, não tão especialmente, pronto, estão sempre cá, ao Alberto Cunha e ao Bernardo Valente. Eu sou o Bruno Mourão, foi mais um episódio do ABC do Mundo. Sigam-nos nas redes sociais, cliquem nas notificações no YouTube principalmente, e cá estaremos muito brevemente para voltar a falar do mundo, do globo e destas muitas letras do alfabeto que nos ajudam a compreendê-lo. Obrigado a todos. ABC do Mundo, um podcast de Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Cunha, à família Valente e à família Mourão.